Sabe quando a gente reclama que o bife veio um pouco mal passado no restaurante? Pois é. A grande realidade é que o nosso tataravô de 3 milhões de anos atrás ficaria feliz da vida em devorar o tutano cru de uma carcaça velha largada no sol escaldante da savana. A nossa história alimentar, pessoal, não começou numa cozinha limpinha não. Começou foi na carniça. Se a humanidade está viva hoje, é simplesmente porque os nossos ancestrais tinham um estômago mais shed e blindado de toda a natureza. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui no Visão Mundi, onde a gente disseca os fatos para entender por que será que o nosso cérebro moderno ainda tem esse desejo quase desesperado por comida de sobrevivência pré-histórica. Para entender aquela vontade incontrolável de comer bacon ou de atacar um doce no meio da tarde, a gente tem que olhar direto para os estômagos de ferro dos primeiros humanos. E olha, já se inscreve no canal antes que a queda de açúcar acabe com a sua melatonina e ninguém aqui consiga focar em mais nada, né? Garante essa inscrição para farmar aquela aura de quem entende de onde realmente vem o seu desejo pelo fast food de hoje. Porque, como a gente sempre diz, simplesmente humano. Parte 1. A Era dos Carniceiros. Para começo de conversa, vamos quebrar um mito aqui. Os primeiros humanos não eram aqueles caçadores nobres e imponentes que a gente vê em filme. Na real, nós éramos os faxineiros evolutivos da savana. A nossa estratégia inicial era pura paciência. A gente esperava os predadores de ponta terminarem de comer para pegar as sobras. A hierarquia era super clara. Primeiro, os leões abatiam a presa e comiam as melhores partes, os músculos e os órgãos. Depois, as hienas entravam na jogada rachando as costelas e os ossos menores. E o que sobrava para nós? Só as sobras das sobras absolutas. Mas aí é que tá o grande pulo do gato. Usando ferramentas de pedra lascada, conhecidas como ferramentas olduvaienses, nossos ancestrais conseguiam quebrar os ossos mais grossos das pernas. Nenhum outro animal fazia isso. Lá dentro tinha o tutano e os cérebros, uma comida super densa em gordura. Era exatamente o combustível que a nossa mente precisava para começar a crescer. 2. O milagre do fogo. Avançando um pouco na linha do tempo, a gente chega num ponto de virada absoluto. A descoberta e o domínio do fogo há cerca de 1 milhão de anos foi, sem exagero, o primeiro grande upgrade de hardware da humanidade. Foi o vapo definitivo na dieta crua. E por que isso importa tanto? Porque cozinhar é meio que uma pré-digestão. A carne e as raízes cozidas exigem muito menos energia para serem processadas pelo corpo. Com isso, os nossos intestinos literalmente encolheram e uma quantidade absurda de energia biológica foi redirecionada. Para onde? Direto para o nosso cérebro. Para dar uma ideia, o cérebro humano compõe só 2% do peso corporal, mas puxa incrivelmente 20% de todas as nossas calorias. Essa máquina complexa que a gente usa hoje para, sei lá, ver vídeo de gatinho na internet, jamais conseguiria funcionar à base de folhas cruas. 3. O código do açúcar. Pensa o seguinte, no mundo antigo, açúcar e gordura eram incrivelmente raros. Achar uma colmeia selvagem não era só um lanche, era tipo ganhar na Mega Sena das calorias. É por isso que, até hoje, existe um programa biológico super primitivo rodando dentro da gente. Esse programa do açúcar recompensava a descoberta de comidas doces com energia instantânea e mandava o corpo estocar todo o resto como gordura para garantir a sobrevivência no inverno. É exatamente por isso que a sua mente quase dá uma tela azul de emoção quando vê um doce. Há um instinto primitivo rodando em segundo plano que encara o açúcar como uma necessidade absoluta e acha que você precisa estocar tudo para não ir de base na próxima crise. Tem uma desconexão bizarra rolando na nossa busca por energia hoje em dia. De um lado da balança evolutiva, o esforço extremo, escalar uma árvore hiper perigosa e tomar centenas de picadas de abelha só para conseguir um pouco de mel na natureza. Do outro lado, o esforço quase zero de comprar um donut num drive-thru moderno. O grande problema é que o corpo não consegue ver a diferença entre o mel selvagem de uma árvore e um doce artificial de padaria. A gente pegou um instinto puro de sobrevivência e empacotou isso num mundo de abundância artificial. 4. Sobrevivência extrema e fermentação. E olha, a história da nossa dieta não é só carne assadinha e mel não. Nem tudo era fresco. Como muitas vezes não dava para comer um animal grande de uma vez só, a galera escondia a carne em cavernas ou riachos por meses a fio. Quando iam comer, bom, a carne estava podre, cheia de larvas. Parece repulsivo? Com certeza. Mas os benefícios biológicos dessa podridão controlada eram vitais. A carne já estava meio pré-digerida pelas bactérias, o que deixava tudo mais fácil de mastigar e absorver, além de produzir vitaminas do complexo B. Então, aquele iogurte, o picles ou até aquele queijo curado caríssimo que a gente chama de gourmet hoje em dia, são só versões seguras e limpinhas do que literalmente salvava a pele dos nossos ancestrais no passado. 5. O lado sombrio do menu. Como toda boa análise rigorosa dos fatos, a gente não pode ignorar os capítulos mais pesados da nossa história alimentar.
O canibalismo ritualístico existiu e fez parte da complexidade de alguns grupos antigos. A natureza, afinal, não passa pano pra ninguém. Lá na caverna de Gough, na Inglaterra, há mais ou menos 14.700 anos, as evidências forenses não deixam dúvidas. Crânios humanos foram meticulosamente trabalhados com ferramentas de pedra para virar taças, e os ossos longos das pernas e braços foram rachados do mesmíssimo jeito que faziam com os antílopes para tirar o tutano, inclusive com padrões em zigue-zague esculpidos neles. E o detalhe mais intrigante é que isso não era desespero motivado pela fome, não. Só para colocar em perspectiva, um mamute fornecia uns impressionantes 3 milhões de calorias. Um bisão, 600 mil. Um ser humano, umas 125 mil calorias. E os pesquisadores acharam ossos intactos de cavalos e veados na mesma caverna, ou seja, tinha comida de sobra ao redor. A escolha de consumir outros humanos e esculpir os ossos foi uma escolha cultural hiper complexa. Um ritual. É um erro de lógica moral para os nossos padrões de hoje, claro, mas prova que a humanidade sempre foi movida por lógicas bem difíceis da gente compreender hoje em dia. 6. O espelho do prato. Trazendo toda essa história direto para o nosso presente, a gente esbarra num conflito biológico gigantesco. Pensa só, a realidade ancestral era gastar uma energia absurda andando 20 quilômetros num dia só para achar umas raízes e restos de carcaça. A nossa realidade moderna? Bater aquela frustração monstra sentado no sofá porque o entregador de comida por aplicativo demorou 10 minutinhos a mais. O conflito é gritante. Nós temos corpos moldados a dedo para resistir à fome, mas a gente vive afogado num mar de calorias baratas. O resultado inevitável? O nosso sistema está simplesmente bugando sob o peso de epidemias modernas como a obesidade e o diabetes. 7. O fóssil vivo. O nosso veredito analítico de hoje é bem claro. O seu paladar é, no fundo, um fóssil vivo operando totalmente fora de contexto. A lógica da evolução foi eficiente e maravilhosa para sobreviver a uma caverna lá do Pleistoceno, mas é um desastre absoluto no corredor do supermercado. Todo desejo que bate por gordura, sal ou açúcar é um código antigo rodando dentro de você. O corpo humano não faz a menor ideia do que é um supermercado ou uma geladeira. Aquele assalto às geladeiras às 11 da noite não é fome real. É um programa de 3 milhões de anos escaneando calorias ricas porque tem certeza absoluta que o inverno e a fome extrema vão chegar na manhã seguinte. A aura de saúde hoje em dia é literalmente uma luta diária contra o que o seu próprio instinto implora. E assim a gente fecha esse nosso menu histórico de hoje. Mas, antes de ir, fica aqui essa provocação brutal. Será que um estômago moderno aguentaria passar um único dia comendo como um carniceiro antigo ou ia dar um reset logo no primeiro pedaço de tutano cru cheiro de terra? Conta aí nos comentários qual a comida moderna que você não trocaria por nada dessas nossas origens malucas da pré-história. Bugou a lógica, né? Muito obrigado por acompanhar mais essa análise do Visão Mundi e até a próxima!